boa noite a todos. É sempre uma alegria muito grande estar aqui nesta casa, que, como o Genir tão bem falou, né, apesar da chuva de hoje, que é importante para o planeta em geral, né, não só para nós aqui, mas esta casa nos acolhe, apesar das goteiras que serão sanadas, né? É um lugar que nos traz paz, que nos traz conforto. É mais do que um hospital de almas, é uma escola, é um educandário. E é uma oficina, né? Que nos chama ao trabalho voluntário, ao trabalho da caridade. Nossos encontros são muito mais do que ideias circulando. Os nossos encontros são energias circulando. Energias de paz, de luz, de reconforto. São o fortalecimento dos nossos propósitos na caminhada. Porque nestes momentos em que nós adentramos esta casa para buscarmos o nosso autoequilíbrio, a espiritualidade de luz, aqueles responsáveis pelo nosso processo reencarnatório, se fazem presentes para nos fortalecer. Porque quem não desanima em inúmeras situações da caminhada? Diante de tantos obstáculos, de tantas adversidades, de tantas dores, inúmeras vezes nós nos sentimos desanimados. Mas é este momento aqui, este momento em que nós buscamos essa força, a energia de luz, os mentores dessa casa, patrono Francisco Valdomiro Lores, como também foi citado agora na prece inicial, se faz presente junto com toda a espiritualidade de luz desta casa e de cada um de nós, que nos envolve, nos fortalecendo, nos reequilibrando e nos redirecionando para os nossos propósitos reencarnatórios. O tema de hoje, eu gostaria de dizer que ele é baseado numa palestra do grande Haroldo Dutra Dias, de quem eu sou fã, é um grande expositor, e eu dou créditos a ele em muitas das minhas falas da noite de hoje, porque eu ouvi uma palestra dele que me tocou profundamente a alma. Nós falamos e citamos muitas vezes o Conhece-te a ti mesmo, e o Haroldo trouxe vieses que nos faz refletir bem mais. Eu poderia dizer que depois do estudo, das reflexões, nós podemos perceber que esse tema é um tanto perigoso, o Conhece-te a ti mesmo. Porque a maioria de nós acha que já sabe, que já se conhece. Hoje, eu temo mais o que eu acredito que eu sei do que aquilo que eu desconheço. Não há como falar de autoconhecimento sem falarmos sobre Sócrates, né? Segundo a história, Sócrates, em um determinado momento, estava entrando no oráculo de Delfos. O oráculo era um ambiente sagrado, onde haviam pitonisas. Pitonisas eram mulheres que eram encarregadas de receber reclamações, as inquietudes, e elas falavam com os deuses e traziam respostas, né? Lá na Grécia Antiga. E ele estava entrando no oráculo de Delfos quando foi apontado por uma pitonisa como sendo ele o homem mais sábio do mundo. Isso causou desconforto, isso causou um desconforto. Sócrates não gostou daquela colocação, mas ele não podia questionar a fala da pitonisa, né? Ele não podia colocar em dúvida o oráculo de Delfos, mas ele foi em busca de pesquisa. Olha a autocrítica dele próprio, né? Imagina se um de nós fosse considerado o homem ou a mulher mais sábia do mundo. Nosso ego ia nas alturas, não é verdade? E ele foi em busca de provar que ele não era assim tão sábio. Então ele procurou um político
conversou com um político e percebeu que o político era muito bom. Que ele entendia muito das ações sociais, entendia muito das funções dele como político. Ele era um grande político, mas ele tinha um pequeno defeito. Ele achava que também era bom como músico, ele achava que também era bom como filósofo, ele achava que também era bom como artesão. Então, Sócrates procurou um artesão. E ao procurar um artesão, ele percebeu que o artesão era muito bom, que era grande na sua área, mas que ele também tinha um pequeno defeito. Ele achava que ele sabia tudo sobre política, sobre música, enfim. E assim sucessivamente. Desta forma, Sócrates chegou à seguinte conclusão: eu concluo que de fato sou o homem mais sábio da Grécia, pois de todos pesquisados sou o único que sabe aquilo que ignora. Olha que grande colocação. Nós, inúmeras vezes, achamos que sabemos tudo, né? A grande maioria da humanidade. Está tendo um pequeno probleminha aqui. Tecnologia, né? Realizada essa conclusão, né? Uma conclusão muito sábia, por sinal, porque todos nós somos muito bons em algumas coisas, em algumas áreas, mas em outras nem tanto. Que nós vivemos hoje num mundo de opiniões. Opiniões nós temos para tudo. Mas conhecimento, não tanto. Eu tenho bastante conhecimento na área da educação, porque fui professora por 32 anos. Eu tenho bastante conhecimento na área de ser mãe, de ser avó, porque sou mãe e sou avó. Existe um provérbio, não sei qual é a origem, né? Antigo, que diz que galinha que não tem pinto não pia, né? Então, às vezes a gente acaba se envolvendo em áreas das quais a gente não tem conhecimento, mas a gente quer ter. Vamos desmistificar. Conhecimento é aquilo que nós buscamos a fim de desvendarmos nossos próprios mistérios. No entanto, a ideia que formamos de nós mesmos que nem sempre condiz com a realidade. Nós precisamos buscar ter conhecimento verdadeiro. Não é as ideias que nós temos, as opiniões que nós temos de nós mesmos. Então, feita essa retomada, vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre conhecimento e opinião. O conhecimento é permanente. A opinião é provisória. Até porque a gente muda de opinião com muita frequência. Então, o que nós estamos buscando fundamentar nas nossas vidas? A opinião que nós temos de nós mesmos ou buscar realmente o conhecimento de quem nós somos afinal? Tem uma frase que diz que a ignorância tem certeza de tudo. A única que duvida é a sabedoria. Nós não temos como. Nós precisamos desenvolver a humildade. Nós precisamos ter o pé no chão. Nenhum de nós tem certeza de tudo. Nós precisamos lembrar que nós vivemos num planeta de provas e expiações. Como dizia a nossa amada Marina Jobim, que já partiu para o plano espiritual, talvez esteja aqui conosco neste momento, né? Que ela às vezes nos visita. Ela dizia com muita frequência nas suas explanações, e eu roubo a fala dela com frequência também, que neste planeta não existe mocinhos. Nós somos todos bandidos. Senão nós estaríamos em mundos mais evoluídos.
hoje, em pleno século 2023, em pleno ano 2023, em plena transição planetária, né, que nós, espíritas, simpatizantes do espiritismo, estudiosos do espiritismo, sabemos que estamos vivendo um momento de transição planetária, ou seja, o planeta vai evoluir. Ou nós evoluímos juntos, ou nós vamos cair para planetas, né, numa escala de provas e expiações, porque nesse vai para planeta de regeneração, ou nós estamos no mesmo patamar para seguir com ele e reencarnarmos neste mundo, né? E neste estágio em que nós estamos vivendo, a humanidade trocou o conhecimento pela opinião. E a gente vê isso de uma forma muito acirrada nos meios sociais. Todo mundo tem uma opinião a respeito de tudo. E o conhecimento? Conhecimento dos fatos, mas principalmente de nós mesmos. Nós precisamos buscar esse conhecimento. Opiniões são provisórias. Conhecimento é permanente. Conhece a ti mesmo, não é? Tenha uma opinião a seu respeito. Olha só, gente. Ter uma opinião ao nosso respeito é fácil. E a gente se gosta, né? A nossa opinião a nosso respeito sempre é algo bem gostoso, né? A gente sempre vê o nosso lado positivo. Opinião. Então, o conhece a ti mesmo não quer dizer ter uma opinião a seu respeito. É busque o conhecimento. Conhecer-se, gente, é um processo. É uma jornada. Eu não quero desanimar vocês, mas é uma jornada sem fim. É constante. Nós vamos desencarnar e vamos reencarnar e o processo vai continuar, porque é uma jornada de aprimoramento e de ascensão moral e espiritual. Daí a importância dessa busca constante. O Espiritismo nos fala da fé raciocinada. Fé como um processo de construção e aprimoramento de nós mesmos. Precisamos sair das opiniões provisórias e buscar o conhecimento na essência de si mesmo. O grande desafio do autoconhecimento não é saber quem você é, mas quem você se nega a ser. Olha essa colocação. A gente acha que sabe quem a gente é, mas e quem a gente se nega a ser? Tem aquilo que você se recusa a ser. É aquela parte que você recusa, tanto dos pontos negativos, quanto das suas qualidades. Com relação aos pontos negativos, você se ilude inúmeras vezes que você não tem, né? Ah, mas eu só fui agressivo porque fulano foi agressivo comigo, eu não sou agressivo. Ah, mas eu só passei aquela fofoca adiante porque fulano tinha me contado, eu achei que era verdade. A gente tem sempre um C, né? A gente se recusa a nos vermos como nós realmente somos. E quanto aos talentos que Deus nos deu? Quantas vezes nós nos recusamos a desenvolver? Né? São tantos os talentos. Por que Deus nos deu inteligência? Para estudarmos, para nos aprimorarmos? Por que Deus nos deu as mãos, os braços? Para trabalharmos? Só por nós? Só por nós mesmos? Para trabalharmos em prol do outro também, na prática da caridade, na busca do conforto do outro, seja através de um abraço, de um sorriso, de um acolhimento. Nós temos inúmeros talentos que nós nos negamos a desenvolver. Vamos pensar sobre isso, né? Nós esquecemos que somos seres singulares, únicos, e passamos tentando ser o outro, agradar o outro, viver a vida do outro. Isso é uma coisa que trava o nosso autoconhecimento.
Porque a gente olha muito para o outro. A gente admira no outro algumas coisas e critica outras. A gente quer ter a vida do outro. Isso é extremamente perigoso, gente. Uma coisa é você ter um modelo e guia que vai te servir para nortear o teu processo de crescimento. E nós temos um modelo e guia. Só um. Jesus Cristo. E outra coisa é a gente ser um papagaio, querer reproduzir a vida do outro. E quantas vezes nós nos vemos agindo assim? Me corrijam se eu estiver falando alguma barbaridade aqui. E quando eu digo nós, eu me incluo entre vocês. Quantas vezes nós agimos só para agradar o outro? Ou porque nós achamos que o outro espera aquilo de nós mesmos? Se um papagaio, por exemplo, decorar alguns princípios da doutrina espírita, pode vir aqui fazer palestra. Não é verdade? Reproduzir comportamentos ou falas não é transformação. A Isabel fala bonito aqui na frente, mas a Isabel está fazendo a transformação moral dela, do comportamento, do sentimento, ela está pelo menos tentando. É isso que nós temos que nos perguntar. O que eu estou fazendo com o conhecimento que Jesus deixou, que a doutrina me traz, que eu busco? Ou eu busco conhecimento só para me tornar um papagaio? Primeira pessoa que precisa se beneficiar com esse conhecimento e colocá-lo em prática sou eu mesma. Isso é autoconhecimento. Isso é mudança. Isso é reforma íntima. O autoconhecimento me traz luz para iluminar aquilo que ainda existe de trevas no meu ser. Sem acender essa luz, eu corro o risco de ser apenas um reflexo do outro. E dessa forma eu sobrecarrego o outro, porque eu coloco todas as minhas expectativas na outra pessoa. Eu não posso fazer isso. Isso é ruim para mim e é ruim para as pessoas que convivem comigo. Eu sou uma pessoa individual. Eu não posso me acomodar esperando que o outro vá suprir as minhas necessidades e as minhas expectativas. É eu comigo mesma. A gente precisa ter esse entendimento. Lembremos-nos que as sementes divinas estão em nós, aguardando nossa coragem de agricultores. Olha só, gente. Inúmeras vezes Jesus, nas suas parábolas, falava sobre agricultura, né? Inúmeras vezes. Por quê? Parábola do semeador e várias outras. Por quê? Porque esse é o processo. O processo é como a agricultura. Selecionar as sementes que estão dentro de nós, vieram conosco. Preparar o solo, plantar, regar, tirar as ervas daninhas, para isso a gente precisa identificá-las. Corrigir o solo, aguardar, cuidar. É um processo constante. Nós precisamos, até porque nós somos sementes do Criador, que trouxemos dentro de nós as sementes de todas as potencialidades. Santo Agostinho nos fala sobre esse processo do autoconhecimento, né? E ele nos dá uma dica. Toda noite eu faço uma avaliação das coisas que eu fiz durante o dia. Básico. Claro que é um texto, né? Vale a pena ler essa fala do Santo Agostinho. Mas em resumo é isso. Ele dizia que todas as noites ele fazia uma avaliação e uma lista de tudo que ele tinha feito durante o dia. Legal, né? Então é só fazer o inventário do que eu fiz de errado. Pronto. Isso é autoconhecimento? Não. Não é exatamente autoconhecimento. Por que nós cometemos erros? Porque não estamos motivados para fazer o certo. Porque teremos algum lucro com ele. Estamos viciados no erro. Porque o erro me dá ibope inúmeras vezes, chama atenção. Porque temos interesses pessoais. E não necessariamente porque desconhecemos o que é errado.
Parece estranho isso, né? Vou contar uma pequena historinha só para ilustrar. Um motorista está rodando numa descida, seguido de uma subida, e logo depois a estrada fica reta. Nesta descida ele dá o que ele pode com o carro. Ele cruza 1, 2, 3, 4 na faixa contínua. Sobe, quando ele chega lá em cima, ele dá de cara com o carro da Polícia Rodoviária Federal. O policial para ele e pergunta, pede, seus documentos, por favor. Ele entrega. Os documentos do carro, ele entrega. Então o policial pergunta, o senhor não viu que era faixa contínua? E o motorista responde, a faixa eu vi, o que eu não vi foi o senhor aqui. Não é assim que funciona inúmeras vezes. É algo simples, mas é nas coisas simples que nós precisamos nos modificar. Se nós não começarmos nessas pequenas coisas, quanto que nós vamos atingir as grandes? Nós reclamamos que vivemos num país corrupto, nós reclamamos que os órgãos públicos são corruptos, mas e nós? Tem um senhor que eu tenho uma admiração enorme, inclusive aqui é daqui da nossa casa, que ele não rouba milho em lavoura de ninguém, porque segundo ele não foi ele que plantou. Quem nunca roubou um milho numa lavoura? Eu lembro que meu pai parava o carro na estrada e levava os milhos para casa. Eu hoje faria isso. Questão de nós irmos trabalhando a nossa consciência, gente. É que nem a história do motorista. A faixa contínua eu não vi, foi o policial. Então quer dizer, se ninguém estiver vendo, eu posso agir de forma incorreta? E a minha consciência? E Deus? De nada adianta eu detectar a lista dos meus erros se eu cometo eles sabendo que é errado e tendo consciência do que é certo. Então vamos pensar sobre isso. Uma fofoquinha, é só uma fofoquinha, mas envolve a vida dos outros. Uma palavra agressiva, foi um momento de explosão, mas fere o outro. Um julgamento, foi sem querer, foi um momento rápido, mas julgou o outro. Às vezes alguém chega atrasado, a primeira coisa que passa na nossa cabeça, fulano se atrasou. Mas se a gente perguntar, tá tudo bem contigo? O que houve que você se atrasou? De repente a pessoa vai nos responder, eu estava no hospital, meu filho estava sendo atendido e tal, só consegui chegar agora. Eu já julguei. É meio no piloto automático, então nós precisamos vigiar isso. Autoconhecimento tem a ver com a observação de nós mesmos, dos nossos relacionamentos, dos nossos encontros e desencontros, das nossas ações e reações e como os outros reagem com relação a nós. Que tipo de pessoa nós estamos sendo? Isso é um termômetro bem importante. Como é que as pessoas reagem quando a gente chega nos ambientes? Ficam felizes de nos ver? Ou sempre tem a maioria assim que percebe que tu não é bem aceito? O que está acontecendo? Será que a culpa é dos outros ou nós precisamos nos modificar? Autoconhecimento. No livro Fonte Viva, capítulo 30, uma frase do Emmanuel. Na semente minúscula reside o tronco bem feito. Essa frase resume tudo. Na semente pequenininha está a perfeição. Só que esta semente precisa passar pelo processo do plantio, do cultivo, da poda inúmeras vezes, da retirada das ervas daninhas, da correção do solo. Quem é agricultor aí entende muito melhor do que eu esse processo. E é assim que funciona. Então nós precisamos entender que nós estamos num processo. Que o autoconhecimento é um processo. Que a nossa reforma íntima é um processo.
Nós não vamos dar saltos, mas nós precisamos ser constantes na nossa vontade. É normal ser imperfeito? Senão não estaríamos nesse planeta de provas e expiações. Mas se aqui estamos pela bondade divina, pela graça de um Pai, por um grupo enorme de luzeiros da espiritualidade maior que nos auxiliou neste projeto reencarnatório, se aqui estamos, é para assumirmos conosco o compromisso de nos autoconhecermos realmente, de nos autotransformarmos, de lutarmos para nos tornarmos seres melhores em todos os sentidos, começando por nos amarmos e amar o outro, começando por nos melhorarmos moralmente, vigiando as nossas pequenas imperfeições. Antes de encerrar a nossa fala de hoje, eu quero ler para vocês um lembrete que eu acho muito importante, porque eu tenho percebido que nós viemos carregando não só as nossas cargas, nós estamos ficando sobrecarregados e que nós estamos carregando cargas que não nos pertencem. E isso atrapalha o nosso emocional, o nosso psicológico, atrapalha a nossa caminhada espiritual, a nossa ascensão como seres filhos de Deus. Lembrando que dor que você causa no outro é bumerangue que volta para você. Mas que dor que o outro causa em você é bumerangue que volta para ele. Pensem sobre isso, gente. Nós estamos dando pouca atenção para as dores que nós causamos nos outros. Mas nós estamos dando muita atenção para as dores que os outros nos causam. Tanto que eu acredito que tem gente aqui que carrega dentro de si dores e mágoas lá da adolescência. Ai, porque quando eu era adolescente a minha mãe fez tal coisa pra mim que me dói até hoje. Ou meu pai. Ou aquela minha melhor amiga. Ou aquele namorado que não deu certo. Por que eu tenho que carregar isso se esse bumerangue não volta pra mim? Volta pra quem fez. Nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente. Nós somos responsáveis pelas dores que nós causamos. Então causar dor no outro não é um bom negócio. E viver carregando as dores causadas pelos outros é um negócio pior ainda. Nós estamos nos sobrecarregando de forma desnecessária. Eu sei que dói. Eu sei que dói quando alguém nos magoa, eu não sou hipócrita, eu também tenho sentimentos nesse sentido, né? Mas entre ficar carregando para o resto da vida e derramar algumas lágrimas, passar alguns dias para administrar e digerir esse fato e entregar para Deus, para o universo, são poucos dias. A gente precisa aprender a lidar com isso. Nós não somos mais crianças imaturas que precisamos carregar para sempre isso. Né? A cada um será dado de acordo com as suas obras. Então vamos buscar ser mais leves nesse processo de autoconhecimento em prol da nossa mudança. Leves, mas disciplinados, sendo verdadeiros conosco mesmo. Vamos nos vigiar. Vamos nos questionar sobre, afinal, quem nós somos. Quem nós queremos ser e quem nós estamos nos negando a ser. Vamos desenvolver aí as capacidades que Deus nos deu, amando o próximo, sendo mais empáticos, né? Estamos longe da perfeição, mas estamos a caminho. E o caminho é aqui, é essa busca, é este desejo. Então, depois de toda essa reflexão, num viés um pouco diferente sobre o autoconhecimento, né? Eu acho que alguns pontos aqui nos desperta para algumas questões diferenciadas da nossa vida, né? Bem importantes de nós refletirmos. Que a gente possa, durante a semana,
né, durante os nossos dias, pensarmos realmente sobre isso, nos autovigiarmos. Eu agradeço muito a presença de todos vocês e peço neste momento que possamos fechar os nossos olhos, pedir ao Deus da vida, ao nosso amado Mestre Jesus, aos luzeiros desta casa, aos nossos anjos guardiões, que possam retirar de nós todas as mágoas, todas as dores, todos os ressentimentos, que possam ser levados como folhas secas levadas pelo vento renovador da vida, da força, da fé. Que neste momento nós sintamos o nosso coração leve e a nossa mente expandida, para que possamos nos ligarmos à espiritualidade de luz dos planos maiores, mantendo esta conexão durante o sono, durante o nosso despertar, através das preces que nos ligam a Deus, a Jesus, a luz do universo. E que ao nos sentirmos tão acolhidos e tão aptos a recebermos o conhecimento, as reflexões, os esclarecimentos, que nós possamos sentir também a presença do nosso amado Mestre, que nos sorri, que abre os seus braços, que abraça a cada um de nós neste momento, que nos entende, que nos fortalece, que conhece as nossas limitações, mas mesmo assim nos ama e torce para que possamos nos tornar a cada dia seres um pouquinho melhores. Que possamos olhar para dentro de nós mesmos sem reservas, iluminando-nos através da nossa fé, da nossa coragem. Que o nosso coração se transforme numa grande lavoura de terra fértil, para que desenvolvamos as sementes que o nosso Pai criou dentro de nós no momento da criação. Que essas sementes, algumas ainda tão adormecidas, possam começar a brotar e se desenvolver, e que nós saibamos cultivá-las. Obrigada, Senhor, por mais esta noite de reflexão, de amparo, de chuva de boas energias. Que tenhamos uma noite abençoada e um início de semana repleto de muita coragem, de muita fé, de muita esperança, de muito amor. Que assim seja. Graças a Deus.